Olá, eu sou Juliana dos Anjos, estudante de Física da UNB, e hoje vou apresentar um pouco do meu trabalho de iniciação científica. O trabalho intitulado Desenvolvimento e Implementação de Algoritmos de Deconvolução Espectral aplicados à ressonância paramagnética eletrônica foi realizado sob a orientação do professor Paulo Eduardo Narciso de Souza. A ressonância paramagnética eletrônica, ou RPE, é uma técnica de espectroscopia que detecta espécies contendo elétrons desemparelhados, ou seja, espécies paramagnéticas. Sendo assim, seu espectro se dá a partir das diferenças de energia de estados de spin eletrônico causadas pelo efeito Zeeman, que é o efeito da quebra de degenerescência dos estados de spin eletrônico. Ou seja, sem campo magnético externo aplicado, os diferentes estados de spin possuem a mesma energia e são degenerados, mas com a aplicação do campo, passa a existir uma diferença de energia entre os estados de spin, que pode ser detectada por RPE. O pico do espectro de RPE ocorre no chamado campo de ressonância, ou seja, quando a diferença de energia entre os estados de spin equivale à energia da radiação eletromagnética incidente sobre a amostra. Essa situação é bem descrita pela equação representada aqui. Nessa imagem, podemos ver a variação da diferença de energia entre os estados conforme o campo magnético e a absorção, representada por um pico no espectro no campo de ressonância. Principalmente na espectroscopia de misturas complexas, pode ocorrer que um pico de absorção de uma transição se sobreponha a outro, o que dificulta a interpretação do espectro e a posterior análise de dados. Nesse contexto, o método da deconvolução espectral tem como objetivo reduzir a largura das transições do espectro ao ponto que todas estejam bem resolvidas. Aqui, podemos ver um sinal calculado de RPE antes e depois do processo de deconvolução, ficando clara a melhora na resolução. Assim, o objetivo desse plano de trabalho foi criar um algoritmo de deconvolução espectral para otimizar as resoluções de espectros experimentais, a fim de facilitar a interpretação e análise de dados desses espectros. Para realizar esse objetivo, foi desenvolvido um software na linguagem C#, capaz de ler, armazenar e exibir os espectros de RPE, além de realizar sua deconvolução. O código foi implementado utilizando elementos do padrão de programação orientada a objeto, que facilita a reutilização de código, além de possibilitar inclusões de funções sem necessidade de grandes modificações no código inicial. O sinal experimental pode ser representado por uma convolução, apresentada aqui, entre duas funções f e g, em que g é a função responsável pela distorção do espectro e f é a função de interesse. Para encontrar essa função f, é interessante utilizar a transformada de Fourier, porque, aplicando sobre o espectro, a operação de deconvolução se traduz como uma simples multiplicação, o que simplifica as contas. Assim, a transformada de Fourier foi implementada utilizando o método Cooley-Tukey, que possibilita um menor tempo de processamento para o código. O algoritmo foi testado usando espectros coletados durante o projeto de iniciação científica do edital de 2019 e 2020, e agora eu vou mostrar um exemplo de funcionamento do software. Aqui vemos o programa abrir um espectro experimental, realizar a transformada de Fourier exibindo as suas partes real, imaginária e sua magnitude, realizar também a transformada inversa e a deconvolução, reproduzindo fielmente o espectro original e melhorando sua resolução. Então, em conclusão, a deconvolução espectral tem se mostrado um método direto e de extrema relevância para a análise de dados em RPE, sendo conveniente para resolver melhor as transições sobrepostas. É importante também ressaltar que o método não adiciona informações novas ao espectro, somente possibilita acesso a algumas informações que não seriam visíveis antes de sua aplicação. Por fim, vale dizer também que a deconvolução é suscetível ao surgimento de características artificiais, por causa tanto de erros de truncamento quanto ao ruído experimental. Então, pretendemos ainda melhorar os parâmetros do algoritmo de deconvolução para diminuir o surgimento dessas características. Aqui estão algumas referências usadas para a realização dessa apresentação. E gostaríamos muito de agradecer ao ProIC DPG UNB por realizar o programa de iniciação científica
e ao CNPq pela concessão de bolsa.